E aí, Policarpo, depois que ficou famoso com seu requerimento, né? Famoso ao mesmo tempo mal visto, né? Pelas elites que consideravam ele como doido, internaram ele no hospício. Ele passa o tempo lá no hospício, passa uns 3 meses lá internado, e isso faz com que os seus amigos sintam sua falta, o próprio Ricardo, que tocava violão, as modinhas. Aí todo mundo corre atrás e ele acaba saindo desse hospício. Só que ele não vai sossegar, por isso que as suas primas e tias resolvem fazer com que ele compre um lugar para ele morar. Ele compra uma chacrazinha, um terrenozinho chamado Sossego. No Sossego, o major ele era nacionalista, pô. Ele é nacionalista. E ele começa a pegar o local que ele tinha, a plantar, a imaginar que o Brasil podia ser autossuficiente na sua agricultura, com as suas riquezas, com as suas tradições. E ele começa a estudar todas as formas de botânica, de agricultura, de utensílio, de terra. Só que ele estava morando sozinho. Ele era sozinho, já era um senhor, ele não tinha como trabalhar a terra, mas ele contratou uma outra pessoa para trabalhar, porque ele queria mostrar que o Brasil tinha riquezas, que a sua terra aqui tudo planta, aqui tudo dá, e nós vamos ser autossuficientes. Ele comprou livros nacionais, franceses, portugueses, termômetros, barômetros, pluviômetros, higrômetros, anemômetros, tudo isso aqui para poder dimensionar os efeitos da sua produção, né? E começou a criar produtos naturais, oriundos do Brasil, né? E estudar zoologia, mineralogia, botânica, tudo que pudesse fazer com que o Recanto do Sossego, lá onde ele foi morar depois que ele ficou no hospício, que ele foi afastado do seu trabalho, foi para o hospício, foi afastado. E aí ele começa a plantar, né? E ele começa a trabalhar, mas trabalhar muito naquela terra para plantar. Mas sabia-se que é muito difícil, porque você tinha que escoar aquela produção, ele quis vender a produção, ele queria mostrar na comunidade que ele era capaz. E quando ele foi vender os seus produtos, ele teve grande dificuldade. Né? Por quê? Porque os preços que eram pagos pelos produtos não custeavam os valores que ele pagava e todo o trabalho que ele tinha, né? Por causa da própria concorrência, por causa dos valores que eram pagos pelos custos. Né? E isso as histórias ainda das famílias, das suas afiliadas, dos seus parentes, eram contados de um livro bem detalhadamente. O livro, ele é um livro que conta essas histórias, né? Ele não para só, né, nessa posição. E aí Quaresma começa também de vez em quando a frequentar os eventos lá da cidade, né? Ele volta a frequentar e não consegue, porque as formigas acabaram com a sua plantação, ele não conseguia combater as pestes, né? Mesmo assim ele continuava a frequentar, só que na cidade que ele frequentava, começou gente a frequentar a casa dele e perguntar em que lado ele estava na política, e ele não se envolvia em política. O Major Quaresma era um cara muito recatado, muito fechado. Só que isso desagradou a elite do local que ele frequentava, né? E aí começou a dar um certo ruído dessa relação lá naquela cidade. E aí posteriormente, depois de que acontece todos aqueles ruídos, dele não participar nem de um lado nem do outro dos conflitos políticos da cidadezinha que ele morava, né? Ele não se envolve, não queria participar da briga, mas ele foi pressionado, né? Ele foi pressionado porque colocaram ele de um lado que ele não tinha participado do fake news. O fake news do século XIX, sabe? Já tinha fake news naquela época, né? E aí o Quaresma, mesmo tendo a convivência pacata, conversa
boa, com os mesmos discursos do nacionalismo, da pátria, das coisas boas, ele acaba se prejudicando pela sua neutralidade, tá certo? Pela sua neutralidade onde ele vivia. Daqui a pouco a gente volta contando mais, para a gente finalizando o nosso livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lima Barreto, vem aqui, vem estudar, vem ler, que você vai se libertar. Um abraço.